Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Dia de Vasco, amigos. Já já a bola rola para Vasco e Corinthians às 4 horas da tarde em São Januário. Eu tô passando correndo aqui para fazer um pré-jogo que era para ter saído mais cedo, mas me enrolei, tá saindo em cima da hora, mas mesmo assim fiz questão de passar aqui e gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre esse jogo. Então, se você tem gostado, inclusive, do pré-jogo, pós-jogo já é tradicional aqui no canal, mas se você tem gostado do pré-jogo, cara, já chega deixando o like e se inscreve aqui no canal. Beleza? E antes de eu começar a falar desse Vasco e Corinthians, da importância desse jogo, cara, se inscreve, deixa o like e aproveita também, para você já fazer a boa aqui no fim de semana, aproveita o cupom de desconto Garone lá na Golcase. Nesse domingo, é o último dia, tá? Com desconto em dobro. Então, se você tinha 5% de desconto no cupom Garone, você vai continuar tendo normalmente na próxima semana, mas hoje, só hoje, aliás, já foi a semana toda, mas hoje é o último dia, você vai ter 10% de desconto na compra de capinha, de garrafinha. Eu tenho a minha aqui personalizada da Placar, que eu ganhei de presente lá da Placar. As minhas do Vasco, inclusive, estão chegando essa semana. É muita coisa maneira, eu vou mostrar para vocês aqui, mas já garante a sua, porque o desconto em dobro é só hoje. É o último dia, então corre lá na Golcase, tem aqui, ó, QR Code aqui do lado, link na descrição do vídeo e aproveita o cupom Garone, beleza? Mas, cara, bora falar desse Vasco Corinthians que é muito importante, né? O Vasco, nesse momento, tá a 3 pontos do Corinthians, precisa se afastar da zona de rebaixamento e vem já de uma sequência de jogos contra equipes que estavam muito próximas do Vasco. Goleou o Santos, aquele 6-0 histórico, mas perdeu para o Juventude na última rodada e agora tem a chance de enfrentar mais um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento do Vasco. E o Vasco vai ter algumas mudanças para o jogo de hoje. O Vasco não vai contar mais uma vez com o PH que sentiu uma indisposição contra o Juventude, ficou fora, e hoje, mais uma vez, é uma ausência que vai ser sentida. A gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho mais na frente. Em contrapartida, tem a volta do Jair, que fez um grande jogo contra o Santos, fez falta no jogo contra o Juventude também. O Vasco entrou com o Thiago Mendes, que não fez um grande jogo. O Vasco sentiu muito, talvez, da dinâmica ali do meio de campo. Jair é um volante que tem qualidade no passe, que ajuda na construção, que se apresenta vindo de trás. É um pouco inconstante? Às vezes faz jogos muito bons, outros muito ruins. Mas se tiver num bom dia, pode ser um cara muito importante nessa ideia de jogo do Diniz e na partida de hoje contra o Corinthians, que não vem completo. Corinthians com muitos desfalques, já olhando para o jogo do meio de semana, que é decisivo para o Corinthians. Então, vem com um time misto, não dá para dizer que é um time reserva, mas vem com um time misto. Mas tem alguns jogadores que o Vasco tem que ter muita atenção. Outra alteração que o Vasco deve ter no jogo de hoje é a saída do Verratti. Imaginava-se, inclusive, do Vasco jogando sem o Verratti contra o Juventude, depois daquele 6-0 estrondoso sobre o Santos. Eu falei aqui, inclusive, no pré-jogo da partida contra o Juventude. Falei, olha, para mim é jogo de você manter a estrutura do jogo anterior. Claro, tinha as alterações que tinha que fazer pela ausência do Jair e do PH, mas o ataque funcionou muito bem. Depois de um 6-0, não poderia sofrer uma alteração na minha visão. E o Diniz acabou até colocando um holofote muito grande sobre o Verratti, porque botou a pressão em cima do Verratti. O time ganha de 6-0. Dá um atropelo, só poderia ter sido 7, poderia ter sido 8. E aí você muda a forma de jogar no jogo seguinte para voltar com o seu titular que estava fora do jogo anterior. Eu acho que não fez sentido. Não acho que o Vasco perdeu por conta disso, mas colocou uma responsabilidade maior no Verratti e agora jogando em São Januário. Nada mais justo do que você voltar à estrutura anterior que funcionou contra o Santos. Se vai funcionar ou não, são outros 500, mas tem que ser testado. Então, muito possivelmente veremos o Puma ainda na vaga do PH, e isso é um detalhe importante, que eu vou falar sobre isso aqui um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar do Corinthians, e possivelmente o Jair entrando na vaga do Thiago Mendes. E na frente o David, que não necessariamente é esse centroavante. A gente viu, inclusive, na partida contra o Santos, o David centralizado, em outros momentos o Nuno centralizado, então uma troca de posição, e isso, para mim, foi a grande virtude do Vasco contra o Santos. Você ter essa troca de posição não engessada, não aquela inversão de ponta que a gente vê, né? Uma hora o cara tá na direita, outra na esquerda, mas não, uma troca realmente ali, todos se aproximando, cada um ocupando uma posição em cada momento, e isso confunde o sistema defensivo do adversário. Confundir o Santos, pode ser que o Vasco consiga fazer isso no jogo de hoje contra o Corinthians. Mas o Vasco tem que abrir o olho com o lado esquerdo do Corinthians.
Primeiro, pela ausência do PH. O Vasco teve muita dificuldade, tem normalmente quando o Puma joga, porque é um lateral muito ofensivo, muitas vezes jogando até de ponta, mas que defensivamente tem muitos problemas. No jogo do primeiro turno, onde o Vasco perdeu para o Corinthians, o Bidu foi muito bem e o Breno Bidon foi muito bem também. Os dois pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, onde o Vasco vai ter o desfalque do PH, que defensivamente é muito sólido. Inclusive é bom ofensivamente também, mas defensivamente é um dos principais ladrões de bola do Campeonato Brasileiro, um dos principais interceptadores do Brasileiro, um dos jogadores que mais vencem duelos no Brasileiro. A gente já falou sobre o PH aqui diversas vezes. Então é um setor que o Vasco tem que ficar atento, porque o Bidu apoia bastante e o Bidon é muito bom jogador. É um meia com muita qualidade, jovem ainda. É um jogador que o Vasco tem que ficar atento caso ele jogue na partida de hoje. Mas uma arma que o Vasco pode ter exatamente por esse setor, possivelmente no segundo tempo, é a possível estreia do Andrés Gomes. Esse lado direito do Vasco, que hoje não vai ter o PH, que muitas vezes serve como uma válvula de escape para o Vasco, né? A gente vê o time do Diniz saindo normalmente pelo lado esquerdo, que é um lado mais técnico, atrai, né, o adversário e tira essa bola, de repente, da pressão, faz uma inversão para o outro lado para pegar, muitas vezes, o PH acelerando. O Puma não é um lateral que acelera tanto, mas o Vasco pode ter como opção de jogo, possivelmente para o segundo tempo, o Andrés Gomes, que pode fazer a estreia dele. Está relacionado para a partida de hoje, o jogador já foi regularizado na CBF, já está no bid, então pode jogar normalmente e pode ser uma opção para esse time do Vasco para o segundo tempo. Não acho que o Diniz vai optar com ele desde o início, até porque você tem Ryan, que está muito bem nos jogos, Nuno, Coutinho, David, aquela estrutura que funcionou contra o Santos, mas o Andrés Gomes pode ser uma arma, principalmente de velocidade, pelo lado direito. Não me surpreenderia, inclusive, se num caso de necessidade ele fosse fazer uma ala por ali, a gente já viu o Diniz botar volante de zagueiro, lateral de zagueiro. Não me surpreenderia se, num caso de necessidade, espero que não tenha essa necessidade, seria muito mais no caso de uma derrota ali acontecendo, 1-0 para o Corinthians, de utilizar o Andrés Gomes como um ala por ali. Não muda muita coisa, né? Você só vai tirar a responsabilidade um pouco dele de marcar, mas é o corredor que ele está acostumado e é um jogador muito rápido, com a característica até de certo ponto parecida com a do PH. Mas e aí, você animado para o jogo de hoje? Tem palpite? Então, cara, deixa aqui nos comentários o seu palpite, deixa também seu like, se inscreve no canal. A gente está muito próximo de bater a marca de 100 mil inscritos e corre lá na Golcase para aproveitar o último dia de desconto em dobro com o cupom Garone. Fechado? Tá aqui o QR Code, o link tá na descrição. Vejo vocês depois no pós-jogo aqui no canal, ao vivo, espero eu, com vitória do Vasco. Saudações e até a próxima.